Olá pessoal, bem-vindo à parte 2 do nosso tutorial sobre Firewall, nosso mega tutorial sobre Firewall, ok? Para você que entrou na parte 2, bem-vindo. Então, vamos lá ver sobre a questão da diferença entre Firewall, IDS, IPS e antivírus. Então, como é que elas relacionam-se, como é que elas trabalham, essa questão de Firewall, IDS, IPS, antivírus, ok? Aqui diz assim: Firewall, camadas de funcionamento de Firewall. Para Firewall, afinal, o que é isto? O Firewall funciona através de várias camadas, mas aqui estamos a trazer as camadas de funcionamento padrão, ok? A camada de funcionamento padrão. Quais são essas camadas de funcionamento afinal de Firewall? Temos aqui Firewall de camada de pacotes e Firewall de camada de aplicação, ok? Então Firewall funciona através da camada de pacote e através da camada de aplicação. Firewall da camada de pacote que opera na camada de rede e toma decisões com base em informações escondidas nos pacotes de dados como endereço IP e portas. Ou seja, o Firewall de camada de pacotes, ela apenas opera nessa camada de rede, onde ela vai tomando decisões sobre todo tipo de informação, roteamentemente falando, se esse é o termo, obtida através desses pacotes. Esses pacotes surgiram através do que? Através dos endereços IP, através das portas definidas, das portas aplicadas, através dos endereços IP permitidas, não permitidas. Então, esse tipo de Firewall funciona tudo através dessa camada de rede. Já na camada de aplicação, Firewall de camada de aplicação, ele trabalha na camada de aplicação, conforme já diz o termo, e inspeciona o tráfego com base em informações mais detalhadas. Como assim detalhadas? Sobre protocolos, não só, estamos a falar protocolos de rede, não só, mas também que aplicativos mesmo, instalados no seu próprio dispositivo, permitindo um controle mais granular e sofisticado sobre o tráfego de entrada e saída de dados. Por isso que o Firewall de camada de aplicação é muitas vezes mais complexo, porque nela pode estar contido a camada de pacote, ok? Firewall e antivírus. Afinal, o que é isso, afinal de contas? Firewall e antivírus. O Firewall é uma dessas soluções como o PVSense, ou seja, Firewall do próprio Windows também. Temos o próprio sistema operacional, também temos o quê? Temos o Firewall. De lá para frente, vamos ver na prática como é que nós vamos trabalhar com o Firewall do Windows. Vamos fazer um bloqueio básico uma vez que esse curso não é avançado. Então, quem quiser um curso avançado, quem assim precisar um curso avançado, pode solicitar na SI Tutorial e nós fizemos um curso, temos um pacote do curso completo de Firewall, ok? Esse curso é gratuito para os iniciantes, então vamos apenas ver alguns conceitos básicos sobre o Firewall do próprio sistema operacional Windows e também vamos falar um pouco sobre o Firewall do PVSense. Vamos fazer introdução desde a prática Firewall do PVSense, vamos fazer bloqueio, até seja de redes sociais, enfim, vamos fazer bloqueio, ok? Então é uma das mais robustas disponíveis no mercado. Traduzindo como parede de fogo, é um mecanismo de segurança da rede que funciona literalmente como uma parede entre a rede interna, nesse caso da nossa empresa ou da nossa casa, e a rede externa, vinda da rua, conforme já falamos. A rede externa é aquela rede que está fora, que está vindo da rua, onde nós estamos a acessar domínios externos que não estão alocados dentro da nossa rede. Já os antivírus atuam de forma corretiva dentro do sistema, ou seja, o antivírus apenas ele está aí para fazer aquela varredura, para fazer aquela correção do estado do próprio dispositivo, realizando uma espécie de varredura a fim de detectar ameaças como a presença de arquivos maliciosos. Os antivírus atuam apenas naquilo que já está instalado na máquina, e é mesmo verdade. O antivírus hoje em dia atua naquilo que já está instalado na máquina ou naquilo que está a ser instalado, que está em processo de instalação, seja através de um processo de download, nesse caso da rede, ou através de um processo de upload. Por isso que é muito mais recomendado termos um Firewall. Ainda estamos a ver já a característica diferente sobre Firewall e antivírus, ok? Então são coisas diferentes. Firewall é uma outra coisa, antivírus também é uma outra coisa. Por isso que a recomendação, tu podes ter um Firewall na sua casa, sim, é possível. Firewall não é só para a empresa. Na tua casa podes implementar um Firewall. Mas às vezes a pergunta é:
Vou implementar um firewall. Na minha casa só tem um computador, um único dispositivo. Vou implementar o firewall. Sim, podes implementar. Por quê? Tens dispositivos como o telemóvel que estão conectados onde? Na sua rede. Podes implementar também o firewall para tráfego da sua rede. Podes controlar o funcionamento da tua rede, a utilização da rede, o que é acessado na rede. Podes controlar tudo isso. Seja através de outras ferramentas como Pentest, é possível fazer isso, mas que, na verdade, requer uma análise mais aprofundada sobre, nesse caso, a percepção dos pacotes. Resultado. E agora temos firewall IDS e IPS. Ok? Vamos aí. Os IDS e IPS são considerados como tecnologia anti-espião. Ou seja, IDS, que é sistema de detecção de intrusos, IPS, sistema de prevenção de intrusos, são considerados como tecnologias anti-espião. Vamos ver isso. Tecnologia anti-espião. As tecnologias anti-espião, o que é isso afinal? Refere-se a um conjunto de ferramentas e estratégias. Tecnologias anti-espião, um conjunto de ferramentas e estratégias projetadas para identificar, ele tem o objetivo de identificar, neutralizar e prevenir ameaças cibernéticas, ok? Então, o objetivo dela é identifica, ela neutraliza de forma automatizada, ok? E previne ameaças cibernéticas, especialmente aquelas voltadas para espionagem e intrusões em sistema de tecnologia de informação, ou seja, eu estou chamado de TI. Nesse caso, há tipos de ataque que às vezes não é para roubar só a informação, há tipos de ataque que às vezes não é para derrubar, para tornar o seu sistema inativo, mas sim apenas para espionar. Então, as tecnologias anti-espião, assim como os IDS e GPS, ajudariam bastante nestas características. Por isso que o firewall também traz isso, por isso que há firewall que tem esse tipo de características, ok? Por isso ela diz assim, estas tecnologias são fundamentais para proteger ativos de informação vitais contra acesso não autorizado, roubo de dados e outras atividades maliciosas. Para quem trabalha, por exemplo, com Zindi, é muito importante ela trabalhar com tecnologias anti-espião, ok? Princípios e funcionamentos dos IDS e IPS. Os IDS, que é o sistema de detecção de intrusos, e IPS, sistema de prevenção de intrusos, conforme o termo já diz, são componentes essenciais da segurança da rede, focado na detecção e resposta a atividades suspeitas ou maliciosas. Os IDS são projetados para monitorar continuamente o tráfego de rede em busca de padrões anônimas, ou anômalos, nesse caso, sim, anônimas, comparando-os com assinaturas conhecidas de ameaças ou comportamentos atípicos predefinidos quando detectam uma atividade suspeita. Emitem alertas, ok? Aos administradores, quando ele assim foi configurado para emitir alertas, assim como o Azure, por exemplo, emite alertas. Quem precisa um curso de Azure, já solicitávamos fazer um curso só de Azure. Lá aparecem muitas questões de alerta de rede, permitindo uma resposta rápida para investigação e ação. Além disso, elas são fundamentais na mitigação de ataques do tipo de serviço, ou seja, estamos a falar de ataques do tipo DDoS, que sobrecarregam os recursos do sistema. Os ataques de DDoS, elas sobrecarregam os recursos do sistema, tornando os serviços indisponíveis para usuários legítimos. Eles podem identificar e bloquear o tráfego malicioso, originando de múltiplas fontes, minimizando o impacto desses tipos de ataque. Ok? Muito bacana. Arquitetura e componentes dos IDS e IPS. A arquitetura dos IDS e IPS, ou seja, como é que ela é composta, qual é a sua arquitetura, seja arquitetura física ou então arquitetura funcional. Estamos a falar, por exemplo, da arquitetura funcional. Como é que ela é essa arquitetura funcional? É composta por uma série de componentes que trabalham em conjunto para monitorar, analisar e proteger as redes contra ameaças cibernéticas. Ou seja, os IDS e IPS, ele é composto através de vários tipos de componentes que trabalham em conjunto. Nesse caso, eles funcionam não há parada, ou seja, não funciona. Não há aquela parada de funcionamento, aquela parada de, sei lá, de colocar questões aqui. Não é isso. Ela não funciona, não tem isso. Por quê? Porque ela funciona através de conjunto de ferramentas, vários tipos de ferramentas. Com o objetivo de, de monitorar, para analisar, monitorar e proteger a rede contra a cibernética. Os sensores são as bases desses sistemas, coletando dados de tráfego de rede, realizando análise inicial para identificar possíveis ameaças. Esse sensor pode ser posicionado em diferentes pontos de rede para uma cobertura mais abrangente. Ok, princípios
para criar e implementar um sistema de detecção e prevenção de intrusos, os IDS-PS. Ou seja, pode perguntar, afinal de contas, quais são os princípios, o que é necessário para que eu possa implementar? Quais são os princípios na área de TI? Nesse caso, você como técnico, deve ter atenção aos seguintes princípios. Definir os objetivos e escopo do sistema, o de IDS-PS. Deve selecionar uma plataforma ou ferramenta IDS e PS adequada, configurar a infraestrutura de rede para adicionar o tráfego para o sistema IDS, definir regras de política de detecção e prevenção de intrusos, tu é que deves definir as regras, configurar alertas para notificar sobre atividades suspeitas ou violações, deves configurar esses alertas porque ela sozinha não configura, ou seja, não transmite esses alertas, realizar testes e ajustes contínuos para melhorar a eficácia do sistema, monitorar e analisar regularmente os registros e alertas gerados pelos sistemas IDS, ok? Temos aqui um exemplo de uma infraestrutura de rede, ok? Temos aqui um exemplo de uma estrutura de rede, temos aqui uma cloud infrastructure, nesse caso uma nuvem, um servidor na nuvem, temos aqui internet, temos um router, temos aqui um firewall, antes do main switch, que está conectado a um endpoint que é o device 2, o device 1, e estão conectados a estes endpoints. Nesse caso aqui são Wi-Fi, estes são a cabo. Temos aqui um AD server, temos aqui outros servidores de e-mail, um servidor web, servidor FTP, servidor de proxy, temos servidor de arquivo, temos servidor DB, de armazenamento, temos servidores DNS. Podemos ter um único servidor que fazendo isso todas as funções, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo daquilo que é um firewall. What is a firewall? Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on the network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them, because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other side of the firewall and cause harm to a private network. So in today's high-tech world, a firewall is essential to every home and especially in a business or an organization to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming network data and determines by its rules if it's allowed to enter a network. And these rules are also known as an access control list. These rules are customizable and are determined by the network administrator. The administrator decides not only what can enter a network, but also what can leave a network. So these rules either allows or denies permission. So as an example here, we have some rules in a firewall's access control list, and it shows a list of IP addresses that have been allowed or denied by this firewall. And as you can see, traffic from some IP addresses are allowed to enter this network, but traffic from one IP address has been denied. So if traffic from this IP address tried to get into this network, the firewall will deny it because of the rules that are set in the firewall. But the other IP addresses are granted access because the rules allow them. Now, firewalls don't just make rules based on IP addresses, but they can also make rules based on domain names, protocols, programs, ports, and keywords.
So let's say in this example, the firewall rules are controlling access by port numbers. And let's say that the rules have allowed incoming data that's using port number 80, 25, and 110, and the data using those ports have been given access to this network. So any incoming data that's using those ports can pass through the firewall. But also in this firewall, the rules have denied any data that's using port numbers 23 and 3389. So any incoming data that's using those port numbers, the firewall will deny access and it won't get past the firewall. So in a nutshell, this is how firewalls basically work. Now, firewalls do come in different types, and one type is called a host-based firewall, and this is a software firewall. This is the kind of firewall that is installed on a computer, and it protects that computer only and nothing else. So for example, later versions of Microsoft operating systems come pre-packaged with a host-based firewall, and you can see that example here. And there are also third-party host-based firewalls that can be purchased and installed on a computer. So for example, Zone Alarm, which is a popular third-party host-based firewall. And also a lot of antivirus programs will have a built-in host-based firewall. And another type of firewall is called a network-based firewall. A network-based firewall is a combination of hardware and software, and it operates at the network layer, and it is deployed in a service provider's cloud infrastructure. Now, a lot of organizations will use both network-based and host-based firewalls. They will use a network-based firewall to protect the entire network as a whole, and they will also use host-based firewalls for their individual protection for their computers and servers. And by doing this, it'll ensure maximum protection. Because if harmful data just so happens to get past the network firewall, the host-based firewalls on each computer will be there to stop it. So thank you everyone for watching this video on firewalls. Please subscribe. Pessoal, então, conforme verdes, está aí. Um exemplo, vimos aqui neste vídeo o resumo geral sobre o firewall, ok? Vimos nesse exemplo como é que, afinal de contas, como o firewall se diferencia de outros firewall. Ok, pessoal? Então, volte o vídeo, assista novamente, perceba o vídeo que está explicado, essa demonstração prática daquilo que é o funcionamento de firewall, ok? Então, fique ligado para a parte 3. Vamos dar continuidade naquilo que é a ilustração sobre firewall nesse tipo de conceito, ok, pessoal? Então, estamos juntos, fique ligado na parte 3.